E aí, pessoal? Tudo bem? Tudo ótimo. Sejam muito bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive. Isso aí. Hoje a gente vai se aventurar pelos livros proféticos do Antigo Testamento. Uau! Que legal! Sei que para muita gente esses livros podem parecer meio complicados, cheios de simbolismos e mensagens enigmáticas, né? É verdade. Mas acredite em mim, pode acreditar. Quando a gente começa a desvendar as camadas desses textos, descobre cada história incrível, cada mensagem poderosa. Sim. Que arrepia. Nossa. É como se a gente tivesse um mapa antigo nas mãos pronto para nos guiar por um caminho, Ah, cheio de mistérios e revelações. é verdade. E o mais legal é que mesmo sendo textos tão antigos, eles continuam super relevantes pra gente hoje em dia. Sim, É como se os profetas estivessem falando diretamente com a gente, sabe? exatamente. Nos desafiando, nos confrontando e nos encorajando. E por isso que a gente está aqui hoje, para te ajudar a desvendar esses mistérios todos. A gente vai mergulhar fundo nesses livros, extrair o que eles têm de mais importante e te mostrar como tudo isso se conecta com a sua vida. Legal? Afinal, você demonstrou interesse nesses livros. Então, preparamos esse mergulho especialmente para você. Que legal! A gente vai desmistificar tudo sem complicação para você sair daqui com a cabeça borbulhando de ideias. Adorei. E preparados para essa aventura. Preparadíssima. Com certeza. Acho que nosso ponto de partida tem que ser Gênesis, né? Verdade. O livro dos começos, a base de tudo. É. Sem ele, a gente não consegue entender o resto da história. Gênesis é tipo a raiz da árvore, né? Isso. É a gente que tudo começa. A criação do universo, a humanidade, o pecado entrando em cena. Uhum. E é ali também que Deus já mostra seu plano de redenção, essa promessa de que ele vai restaurar tudo que foi quebrado. E o que me deixa de boca aberta é como Gênesis se conecta com Apocalipse, o último livro da Bíblia. Nossa. É como se eles fossem as duas capas de um livro, sabe? Hum. O começo e o fim se encontrando. Interessante. O professor Lamartine Pozzella fala uma coisa interessante sobre isso. Se entendemos o livro dos começos, entenderemos também o Apocalipse, o livro do fim. Pois os conflitos iniciados em Gênesis serão intensificados conforme os dias se aproximam do fim. Caramba. É como se Gênesis e Apocalipse fossem um espelho um do outro, refletindo o grande drama da humanidade. Que interessante. E o pastor Pozzella vai além, né? Sim. Ele usa Gênesis para mostrar como alguns personagens já apontavam para a vinda de Jesus. Por exemplo, a história de Isaac, o filho que Abraão ia sacrificar, mas que no final foi poupado. Essa história prefigura o sacrifício de Jesus, que foi enviado por Deus para nos salvar. E tem a história de José também, né? É verdade. Traído pelos irmãos e vendido como escravo. Mas no final, ele se torna governador do Egito e salva sua família da fome. Essa história também tem paralelos com a vida de Jesus, que foi traído, humilhado, mas depois ressuscitou e nos libertou do pecado. É verdade. É como se a gente tivesse pistas escondidas no Antigo Testamento. E elas só fazem sentido quando a gente chega no Novo Testamento e conhece Jesus. Exatamente. E essas histórias de Gênesis nos convidam a repensar a forma como lemos a Bíblia, buscando essas conexões, esses fios que ligam tudo. Total. E já que a gente está falando de conexões, vamos pular para Êxodo. Vamos. O livro que conta a história da saída dos israelitas do Egito. Ali a gente vê Moisés, o libertador escolhido por Deus, abrindo o Mar Vermelho, guiando o povo pelo deserto. Sim. É de arrepiar. Isso é puro cinema, né? É. Cheio de ação, aventura, milagres. E é nesse livro que Deus estabelece sua aliança com o povo de Israel, dando os 10 mandamentos no Monte Sinai. Verdade. O pastor Pozzella descreve esse momento de forma épica. O livro de Êxodo conta-nos esta história, a história maravilhosa de um Deus poderoso que liberta seu povo e o leva para o Monte Sinai para dar-lhe a sua lei. Aqui temos o nascimento da nação de Israel. Uau. É como se ali a identidade do povo de Israel fosse forjada no fogo da libertação. Que legal. Ah. A gente não pode esquecer da Páscoa, né? Instituída em Êxodo, ela também aponta para Jesus. Sim. O Cordeiro Pascal, sacrificado para salvar os primogênitos dos israelitas, prefigura Jesus, o Cordeiro de Deus que se sacrificou para nos salvar da morte eterna. E o maná, a comida que Deus mandava do céu para alimentar o povo no deserto. É. E a água que brotava da rocha. Verdade? O pastor Pozzella vê esses elementos como símbolos de Jesus também. O maná, o pão do céu, representa Jesus, o pão da vida. A água da rocha representa Jesus, a fonte de água viva. É impressionante como Deus usa elementos tão simples para nos ensinar coisas tão profundas, né? É impressionante. E você o que acha de tudo isso? Eu? Tô curioso para saber a sua opinião. Sente que esses eventos do Antigo Testamento têm alguma relação com a sua vida? Com certeza. Eu sinto que a história do povo de Israel no deserto é um reflexo da nossa própria jornada espiritual. Assim como Deus cuidou deles,
Ele cuida da gente também, nos sustentando com sua graça e nos guiando com sua palavra. Perfeito. E agora, vamos encarar um livro que muita gente acha meio chato. Mas que na verdade é super importante. Levítico. Levítico. Ele é cheio de leis e rituais, né? Sim. Mas qual será a mensagem central desse livro? Por que ele foi incluído na Bíblia? Levítico pode parecer complicado à primeira vista, mas ele aborda uma questão fundamental. Como um povo pecador pode se relacionar com um Deus santo? Como podemos nos aproximar de Deus se somos imperfeitos? Essa é a grande questão, né? É. E como Levítico responde essa pergunta? Através do sistema sacrificial. Cada sacrifício apontava para a necessidade de expiação pelos pecados. O pastor Pozzella destaca o propiciatório à tampa da Arca da Aliança, onde o sangue dos sacrifícios era aspergido. Certo. Ele explica que o propiciatório prefigura Cristo como a propiciação pelos nossos pecados, aquele que, através do seu sacrifício, nos purifica e nos reconcilia com Deus. Então, mesmo com todas as suas leis e rituais, Levítico nos dá uma mensagem de esperança. Deus abriu um caminho para a gente se reconciliar com Ele. E esse caminho se torna realidade em Jesus Cristo. Exato. É incrível como esses livros que parecem tão diferentes se completam e nos mostram diferentes aspectos do plano de Deus. É como um quebra-cabeça, onde cada peça contribui para formar a imagem completa. E por falar em quebra-cabeça, os profetas menores também têm peças importantes para a gente encaixar. Verdade. Esses livros são mais curtos, mas cheios de mensagens poderosas. O que você acha? Concordo. Cada livro com seu estilo próprio fala sobre a fidelidade de Deus, a justiça divina, o chamado ao arrependimento, o poder de Deus, sobre as nações, a esperança em meio às dificuldades. Em Miqueias, por exemplo, a gente vê a crítica à idolatria, à injustiça, à exploração dos pobres. Sim. Ele anuncia o julgamento de Deus, mas também a promessa de restauração para quem se arrepender. É um soco no estômago, mas também um abraço de esperança. E Oséias, com a história do seu casamento conturbado, ilustra o relacionamento de Deus com Israel. Deus, como um marido amoroso, é traído pela infidelidade do seu povo que se entrega à idolatria. Mas mesmo assim, Deus continua amando e buscando reconciliação. É de partir o coração, né? Mas ao mesmo tempo nos mostra a imensidão do amor de Deus que nunca desiste da gente. E você, o que mais te chama a atenção desses profetas menores? Acho incrível como eles conseguem ser tão relevantes pra gente hoje em dia. É como se eles estivessem falando dos nossos problemas, das nossas angústias, das nossas esperanças. Verdade. A gente se identifica com as lutas deles, com as dúvidas, com a busca por Deus. E isso nos conecta com essa longa história de fé, nos mostrando que não estamos sozinhos nessa jornada. Esses profetas nos lembram que Deus continua agindo na história, que Ele se importa com a gente, que tem um plano para nossa vida. Exatamente. E que tal a gente dar uma pausa aqui para respirar um pouco? Boa ideia. Acho que a gente já cobriu bastante coisa nessa primeira parte do nosso mergulho, né? Bastante. Voltamos em breve para continuar explorando as maravilhas dos livros proféticos. Até já. Até já. E aí, pessoal, de volta para a segunda parte do nosso mergulho profundo nos livros proféticos. Descansaram as mentes depois de tantas informações? Com certeza. Mas já estou pronto para voltar a desbravar esses livros. A gente começou falando de Gênesis, Êxodo, Levítico e deu uma passada pelos profetas menores, né? Uma viagem tanto. É verdade. Vimos a criação do mundo, a liberação do povo de Israel, a importância da santidade, a justiça de Deus, o chamado arrependimento e a promessa da restauração. Uau! E agora vamos mergulhar em outros livros, cheios de simbolismos e mensagens incríveis. Que tal começamos com Neemias? Neemias, o cara que liderou a reconstrução dos muros de Jerusalém. Isso. Um líder com muita garra, visão e fé em Deus. Exatamente. O livro de Neemias conta a história do retorno dos exilados de Judá a Jerusalém depois do cativeiro na Babilônia. Imagina só a dificuldade de reconstruir uma cidade inteira e ainda enfrentar a oposição e ameaças de inimigos. Não devia ser nada fácil. Mas o que me fascina em Neemias é a capacidade de unir o povo em torno de um objetivo comum. Ele não desanimou diante dos desafios, pelo contrário, ele buscou a Deus em oração. Planejou cada etapa da obra, delegou tarefas, motivou o povo e enfrentou os inimigos com coragem. Ele é um exemplo pra gente, né? Neemias nos mostra que a obra de Deus exige esforço, planejamento, trabalho em equipe e, acima de tudo, muita fé e perseverança. A gente também pode aplicar esses princípios na nossa vida, nos nossos projetos, nos nossos sonhos. Total. E o pastor Pozzella faz uma observação interessante. Ele compara a reconstrução dos muros de Jerusalém com a necessidade de reconstrução espiritual na nossa vida. A cidade também precisa reconstruir nossos muros, sabe? Fortalecer nossa fé, resistir às tentações, nos proteger das influências negativas. Na verdade, essa luta espiritual é constante, né? E a gente precisa estar preparado para lutar com as armas da fé, como Neemias fez. A oração, a leitura da Bíblia, a comunhão com outros cristãos,
Tudo isso nos fortalece para enfrentar os desafios da vida. E falando em desafios, que tal a gente se transportar agora para o mundo da corte persa? A história de Esther é de tirar o fôlego. Esther, a rainha que arriscou a própria vida para salvar seu povo. É. Uma história de coragem, intriga, reviravoltas e, no final, a vitória do bem contra o mal. O que me impressiona em Esther é como Deus age de forma discreta, mas poderosa. Ele usa pessoas comuns como Esther e seu primo Mordecai para realizar seus planos. É como se ele estivesse agindo nos bastidores, orquestrando tudo para que o bem prevalecesse. É verdade. E a frase que Mordecai fala para Esther é de arrepiar. Porque se de todo te calares agora de outra parte, se levantará por judeu socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada rainha. Caramba. Ele a desafia a usar sua posição de influência para salvar seu povo, confiando que Deus a guiaria. É como se ele dissesse: Zézé foi colocada nesse lugar por um propósito. Não percas a oportunidade. Que responsabilidade, né? Mas Esther foi corajosa e confiou em Deus. E a história dela nos ensina que mesmo nas situações mais difíceis, quando tudo parece perdido, a gente pode contar com a intervenção de Deus. Ele pode usar a gente com nossos talentos e habilidades para realizar seus planos e abençoar outras pessoas. Com certeza, Deus pode usar qualquer um em qualquer lugar para fazer diferença no mundo. E agora vamos falar de um livro que nos faz pensar sobre o sofrimento humano. Jó, um homem bom, justo, que perde todos seus bens, seus filhos, sua saúde e se vê diante do mistério da dor. Jó é um daqueles livros que nos confrontam, né? Ele nos faz questionar por que coisas ruins acontecem com pessoas boas, por que Deus permite o sofrimento. Pois é. O que me impacta em Jó é a honestidade dele diante de Deus. Ele expressa sua dor, sua revolta, suas dúvidas, sem medo de ser punido. Ele questiona os amigos que tentam dar explicações fáceis com o seu sofrimento, acusando-o de ter pecado. Jó nos mostra que a gente pode ser honesto com Deus, que podemos levar nossas perguntas, nossas angústias, nossas frustrações para Ele. Deus não se assusta com as nossas dúvidas. Ele quer que a gente seja sincero com Ele. E no final do livro, Deus não responde às perguntas de Jó diretamente. Ele faz algo muito mais profundo. Mostra a Jó a imensidão da criação, o poder da natureza, a grandeza do seu amor. É como se Deus dissesse: Jó, você pode não entender tudo o que eu faço, mas confie em mim. Eu sou Deus, e meus caminhos são mais altos que os seus. A história de Jó nos ensina que a fé não é a ausência de dúvidas, mas a confiança em Deus mesmo quando a gente não entende tudo. E que, em meio à dor, a gente pode encontrar consolo na presença de Deus, força na sua graça e esperança nas suas promessas. E falando em promessas, o livro de Oséias nos apresenta uma metáfora linda do amor de Deus por seu povo, mesmo quando eles se afastam dele. É verdade. A história de Osés e sua esposa Gomer é como um espelho do relacionamento de Deus com Israel. Deus, como um marido amoroso, é traído pela infidelidade do seu povo que se volta para outros deuses. E o que mais me toca nessa história é a compaixão de Deus. Ele não desiste do seu povo, ele continua os amando, os buscando, os perdoando. É um amor que vai além da nossa compreensão. Oséias nos mostra que Deus está sempre de braços abertos para nos receber de volta. Não importa o que a gente tenha feito. É só a gente se arrepender, reconhecer nossos erros e voltar para Ele. E a gente vê essa mensagem de perdão e restauração em outros livros proféticos também, né? Sim. Em João, Miqueias e Naum, a gente encontra diferentes perspectivas sobre o julgamento de Deus e a promessa de um futuro glorioso. Em Joel, por exemplo, a gente vê o anúncio do dia do Senhor, um tempo de julgamento para as nações, mas também de purificação e restauração para Israel. E em Miqueias a gente encontra uma mensagem poderosa de justiça e esperança. Ele denuncia a opressão, a corrupção e injustiça social e anuncia a vinda do Messias que nascerá em Belém e trará paz e justiça para o mundo. E Naum profetiza a queda da poderosa cidade de Nínive, símbolo da arrogância e da violência humana. Ele nos lembra que Deus está no controle da história e que a justiça divina prevalece no final. Esses profetas nos desafiam a viver em retidão, a buscar a justiça, a praticar a misericórdia, a andar em humildade diante de Deus, reconhecendo sua soberania sobre nossas vidas e sobre a história. E falando em desafios, os livros de Abacuque e Sofonias nos mostram como confiar em Deus em meio às dificuldades e incertezas da vida. Abacuque, por exemplo, questiona Deus sobre a violência e a injustiça que ele vê ao seu redor. Ele pergunta: Deus, por que você permite isso? Por que você não faz nada? É um questionamento que a gente também faz às vezes, né? Com certeza. Mas a resposta de Deus para Abacuque nos ensina a ter paciência, a perseverar na fé e a confiar no tempo de Deus. Ele nos garante que seus planos se cumprirão no momento certo e que aqueles que confiam nele jamais serão decepcionados. E Sofonias anuncia o dia do Senhor como um tempo de julgamento para os ímpios e de purificação para os justos. Ele nos alerta sobre as consequências do pecado e nos convida a buscar a Deus de todo o coração, a nos arrepender e a viver em santidade. Sofonias nos lembra que a justiça de Deus é perfeita, que ele não deixa o pecado impune, mas também oferece perdão e restauração para quem se arrepende.
É um chamado a examinarmos nossa vida, a confrontarmos nossos pecados, a mudarmos de atitude e a buscarmos a Deus com sinceridade. E para finalizar essa segunda parte do nosso mergulho, vamos falar de Ageu e Malaquias, que trazem mensagens importantes sobre a reconstrução do templo, a fidelidade a Deus e a expectativa do dia do Senhor. Ageu encoraja o povo a retomar a construção do templo que tinha sido interrompida. Ele lembra que a prioridade deve ser a adoração a Deus, a busca da sua presença e a obediência à sua vontade. E essa mensagem é muito relevante para a gente hoje, né? No meio de tantas distrações, a gente precisa se lembrar de colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, de dedicar tempo para Ele, de buscar sua face e de viver de acordo com sua vontade. Com certeza. E Malaquias denuncia a negligência do povo para com Deus, a corrupção dos sacerdotes, a infidelidade nos casamentos e o descaso com os pobres necessitados. Ele anuncia o dia do Senhor como um tempo de purificação e julgamento, mas também de esperança para quem se mantém fiel a Deus. Malaquias nos confronta com a necessidade de viver em santidade e honrar a Deus em todas as áreas da nossa vida, de sermos justos, misericordiosos e de buscarmos a justiça de Deus. É um chamado ao arrependimento, à mudança de vida e à busca sincera pela presença de Deus. Ufa! Quanta coisa a gente viu nessa segunda parte, hein? Que riqueza esses livros proféticos. É verdade. Mas ainda tem muito mais pela frente. Que tal a gente fazer mais uma pausa para processar tudo isso e voltar com tudo na última parte do nosso mergulho? Combinado. A gente volta já para explorar a beleza dos paralelos entre o Antigo e o Novo Testamento e a busca por Cristo nas Escrituras. Até daqui a pouco. E aí, pessoal? De volta para a última parte da nossa imersão nos livros proféticos do Antigo Testamento. Que jornada incrível, né? Verdade. A gente explorou a criação do mundo, a saga do povo de Israel, a força da fé em meio a tantos desafios. E agora, para fechar com chave de ouro, vamos mergulhar na conexão entre o Antigo e o Novo Testamento. Vamos descobrir como as profecias do Antigo Testamento se conectam com a história de Jesus. Exatamente. E a gente já viu algumas pistas ao longo do nosso mergulho, né? A história de Ike, por exemplo, prefigurando o sacrifício de Jesus, a figura de José passando por dificuldades e depois sendo exaltado como um prenúncio do que aconteceria com Cristo. Na verdade, esses paralelos são incríveis, né? É como se o Antigo Testamento estivesse preparando o terreno para a chegada de Jesus, nos dando pistas do que estava por vir. Esses personagens e histórias, de certa forma, nos ajudam a entender melhor a missão e o sacrifício de Jesus. E a Páscoa, hein? A gente viu como ela também aponta para Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro Pascal sacrificado para salvar os primogênitos dos israelitas nos faz lembrar do sacrifício de Jesus na cruz que nos libera da morte eterna. Exatamente. E tem o maná, a comida que Deus enviou do céu para sustentar o povo no deserto, e a água que brotou da rocha. Lembra como o pastor Pozella conecta esses elementos com Jesus? O maná representando Jesus, o pão da vida, e a água da rocha simbolizando Jesus, a fonte de água viva. É incrível como esses elementos do Antigo Testamento ganham um novo significado quando a gente os enxerga à luz da história de Jesus, né? É como se a gente estivesse decifrando um código secreto. Com certeza. E essa busca por Jesus nas Escrituras não se limita aos eventos e personagens. As profecias também se cumprem nele. Lembra da profecia de Miqueias que anunciou que o Messias nasceria em Belém? E Jesus nasceu em Belém. É de arrepiar, né? Deus cumpre suas promessas nos mínimos detalhes. É mesmo. E tudo isso nos mostra a unidade da Bíblia, a coerência do plano de Deus que se revela ao longo da história. O Antigo e o Novo Testamento se encaixam perfeitamente como peças de um quebra-cabeça. E essa descoberta nos enche de fé, né? Saber que Deus está no controle como ele se cumpre. Ele age na história que suas promessas se cumprem. Isso nos dá esperança e nos impulsiona a viver uma vida que o agrade. Com certeza. E estudar a Bíblia dessa forma, buscando a conexão entre o Antigo e o Novo Testamento, nos ajuda a entender melhor a história da salvação e a ter uma fé mais sólida e madura. A gente passa a enxergar a Bíblia não como um livro de histórias antigas, mas como uma mensagem viva e atual que transforma a nossa vida. E assim, chegamos ao fim da nossa jornada épica pelos livros proféticos do Antigo Testamento. Que experiência incrível, né? Desvendamos mistérios, encontramos mensagens inspiradoras e aprendemos muito sobre a história da nossa fé. E você, o que achou dessa aventura? Sentiu que esses livros te tocaram de alguma forma? Deixe seu comentário aqui pra gente. É verdade. Espero que essa imersão tenha despertado em vocês o desejo de continuar explorando a Bíblia, de se aprofundar na Palavra de Deus e de descobrir as maravilhas que ela tem a nos revelar. A Bíblia é um tesouro infinito que nos guia, nos transforma e nos conduz para mais perto de Deus. Então continue lendo, continue se encantando com a história da nossa fé. Perfeito. E nunca se esqueçam, mesmo em meio às dificuldades e incertezas da vida, Deus está com a gente. Seus planos são perfeitos, suas promessas são verdadeiras e sua graça nos sustenta a cada passo. A gente se encontra no próximo mergulho profundo. Até lá.